Gentilmente aqui conosco está o cientista político Vitor Lima Oliveira. Vitor, muito obrigado pela gentileza. Boa noite e bem-vindo, Vitor. Boa noite. Vitor, a gente começou a semana com essa condenação do Palocci que o Juliano acabou de contar. Agora, às 7 da noite, veio aí a Procuradoria-Geral da República e abre um processo, ou pede a abertura de um processo contra o presidente Temer. Na sexta-feira, algumas atividades, não todas, mas algumas, lideradas por centrais sindicais, pretendem fazer uma greve. Eu acho que só falta sair a sentença do Lula essa semana, concorda ou não? Só falta sair a sentença do Lula essa semana. Se sair a sentença do Lula essa semana, é o que falta para engrossar o Mas, caldo. de uma certa forma, era esperado, né, que o Procurador-Geral da República fizesse essa denúncia, oferecesse essa denúncia, né, ao Supremo ainda essa semana. A expectativa era que fosse, inclusive, amanhã. Amanhã, é verdade. Né? E houve aí uma antecipação, né, a conclusão do laudo da perícia da Polícia Federal. E acho que é mais uma da crise permanente que a gente vem vivendo, né? O governo Temer balança, mas não cai já há um bom tempo, né? Mas agora é a prova dos 9, né? Agora vai haver, efetivamente, uma votação em plenário que é praticamente um voto de confiança Cassação ou não ao Supremo do presidente Michel Temer por parte do Legislativo, né? Quer dizer, aí ele vai demonstrar se ele tem base aliada no Congresso ou não tem, é isso? Pois é, ele precisa... tem uma coisa que a gente fala, é que o presidente ele não precisa necessariamente ter a maioria com ele para ele sobreviver, mas ele precisa ser pelo menos tolerado por uma maioria, que nesse caso nem é a maioria de 50%, né? A maioria ali de 33%, são os 172 deputados, né? Um terço dos deputados, que precisa dizer que é contra que a denúncia prospere. Né? E aí o presidente sobrevive, né? Pelo menos dessa primeira denúncia. A estratégia da Procuradoria-Geral da República, ao que parece... Uma coisa que me chama a atenção é que a votação é individual e nós, eu digo nós, é bem diferente. Vamos estar de olho. Como é que o meu deputado votou e se coincide com aquilo que eu penso ou não, né? Isso. Tem um problema aí que nem todo mundo sabe em quem votou, né? Eu lembro. É verdade, eu tenho razão. Mas... para quem lembra, para quem sabe, ou para quem sabe, às vezes você não sabe em quem votou, não lembra em quem votou, mas sabe quem é o deputado da região, né? Isso acontece muito no Brasil afora, né? Mas essa votação ela é diferente porque ela é aquela chamada, o tal do roll call, né? Não é uma votação nominal comum que os deputados vão lá, apertam um botãozinho, colocam uma senha, que é o painel eletrônico. Aí ele vai ter que pôr a cara, ele vai ter que ir lá no microfone e votar, é isso ou não? Isso. É igual, vai ser aquele show de horrores de novo, né, que a gente viu na época do impeachment da presidente Dilma, né? Os deputados vão lá pela família, pela justiça, pela liberdade, pela conquista da Lua. Enfim, é mais ou menos isso aí pelo Neil Armstrong e aí, enfim. Teve uma lá que falou pelo meu marido, que falou que tá, e o marido foi preso logo depois. Prefeito, e ela depois também está, enfim, implicada em algumas acusações. Rolo aí, é verdade. Não, vai ser, agora, de toda forma também vai ser mais uma vez, a gente vai poder observar as entranhas do parlamento, as entranhas da Câmara dos Deputados. Até para a gente conhecer, né? Porque a gente desconhece. Até para a gente conhecer e lembrar que o parlamento é importante. O parlamento é super importante, o parlamento é fundamental. Governo não é só o presidente, governo é também o legislativo. E aí vem também uma observação que a gente precisa fazer, que é, mesmo que o Temer caia, né? Não necessariamente o governo vai mudar radicalmente. Porque os partidos que sustentavam Temer e que o Temer levou para compor o ministério vão continuar no legislativo até 2018. Então, não necessariamente é um desastre político a retirada de Temer. E talvez, se ficar claro que tem uma alternativa para esse grupo que trouxe o Temer até aqui no poder continuar, aí talvez seja o momento em que o Temer, todo mundo que está no barco do Temer abandone. Né? Agora, Vitor, eu suponho que, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, essa notícia já está correndo o mundo, né? Eu suponho que aqueles investidores e tal que já estavam receosos em colocar investimento no Brasil, numa situação como essa, opa, vamos pelo menos esperar um mês para saber se o Temer continua ou o Temer sai. Não, definitivamente. Quem está pensando em assumir algum tipo de risco no Brasil e mesmo assim, mesmo eu tendo essa leitura que eu tenho de que vai haver algum tipo de continuidade, mesmo com Temer fica, Temer não fica, vai ter uma certa continuidade. Mesmo com essa leitura, eu teria receio em investir, né? Imagina quem está lá fora e não conhece o sistema político brasileiro. Mesmo aqui no Brasil, a gente não conhece o nosso sistema político, né? Tem dificuldade de entender como é que ele funciona. Então, é muita incerteza para uma economia que está em frangalhos como a nossa, né? Mas a questão chegamos a essa situação porque as evidências estão aí, né? Estão postas, ou pelo menos os indícios estão aí, né? O que a gente precisa observar agora é se, de fato, essas âncoras do presidencialismo
que, em tese, foram fortes o suficiente para segurar muita gente, mas não foram, por exemplo, para segurar a presidente Dilma, vão ser suficientes para segurar o presidente Temer. Né? Eu acredito que é uma situação que vira uma bola de neve, né? Especialmente com esse tipo de votação, aí vem uma primeira denúncia, vamos supor que o presidente sobreviva a essa primeira, né? Ele vai sobreviver, mas vai ser uma vitória ele pode complicada. também tentar estancar isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, não é? Eu acho difícil que o presidente impeça porque a Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, a leitura que eu tenho do regimento interno da Câmara é que ela não tem poder terminativo ou conclusivo. Ela vai ter que mandar nesse processo. Ela simplesmente dá o parecer dela, que é um parecer consultivo. A decisão é do plenário. Do plenário. Né? Então, dificilmente o processo vai ser... Posso entender, então, que vai... Bom, mas o Rodrigo Maia não pode também não despachar, como a gente vê. Pois é, eu estava comentando isso com um colega meu outro dia. Eu falei, não existe nada no regimento que obrigue Rodrigo Maia a, de imediato, despachar. Quer dizer, ele pode pegar e sentar em cima. Eu acho que seria complicado, porque isso certamente levaria a oposição a entrar com algum tipo de representação junto ao Poder Judiciário para forçar Rodrigo Maia a despachar, assim como aconteceu, por exemplo, no caso do pedido de impeachment do Temer, quando ele ainda era vice, junto com o pedido de impeachment da presidente Dilma, que teve uma intromissão ali do judiciário forçando que o presidente tocasse adiante o processo. Acho que aconteceria algo semelhante. Mas, de repente, aí ele ganha 1 ou 2 dias, né? Sim. É que não é interesse do presidente Michel Temer, aparentemente, segurar o processo. Ele quer, inclusive, que esse processo caminhe mais rápido do que o regimento prevê, para sangrar o menos possível, né? Entendo. Bom, posso entender, que nós todos aqui que estamos acompanhando o seu raciocínio muito claro, podemos entender que essa votação vai ocorrer. Salvo engano, nós vamos assistir a votação novamente do plenário da Câmara, dizendo se aceita ou não a denúncia contra o presidente da República. Eu acho que uma vez aceito, se for aceito, ele fica 180 dias fora. É isso, o presidente da Câmara dos Deputados assume, né, provisoriamente, então, e aparentemente é esse o entendimento, embora haja aí um imbróglio jurídico que vai precisar ser desatado, teremos eleições indiretas, se isso acontecer. Indiretas? Porque para ser direto teria que mudar a Constituição. Isso. E aí também precisa de 2/3. Isso, mas assim, a eleição indireta no caso da denúncia ser aceita e do presidente ser condenado. Ser condenado, né? Tá. E ser afastado do poder. Porque, caso contrário, é muito parecido com o que aconteceu quando o Temer assumiu no caso do afastamento da ex-presidente Dilma. Sei. Fica ali provisoriamente, por algum tempo, até que o processo seja, enfim, levado a cabo. Sei. Então... Mas aí, você acha que isso evolui para o quê? Evolui para a eleição de 2018? Pode acontecer alguma coisa antes, tipo eleição direta? Acho que sim, tem algumas coisas que estão ficando muito claras, inclusive a pesquisa da Datafolha que saiu nesse fim de semana aponta nesse caminho, que a gente está vivendo um processo de gradual aumento de gradual redução da coordenação partidária. O que a gente teve? De 94 até aqui, a gente teve mais ou menos ali os partidos políticos brasileiros, as forças regionais, enfim, coordenadas em 2 forças, né? Então, uma liderada pelo PT, outra pelo PSDB. A gente está vendo esse processo ser desidratado e essa incerteza sobre como é que seria uma eleição de 2018 cada vez maior, né? Isso é uma coisa, né? Uma outra coisa é sobre essa incerteza, acho que no curto prazo, sobre como fica o governo, é uma incerteza que, para mim, faz pouco sentido, porque é isso que eu já salientei. Eu acho que o grupo que está no poder e o grupo que é majoritário no parlamento hoje em dia tem condição de se perpetuar no poder, mesmo com a saída de Temer. Né? Tá. Então, a questão quando ficar muito claro que, por exemplo, a reforma trabalhista que está sendo tocada no Senado pelos partidos da coalizão, o governo está interferindo muito pouco, porque tem pouca capacidade de interferir. Basicamente, quem está levando a reforma trabalhista no Senado é o PSDB. Né? Então, a partir do momento que, de repente, a reforma trabalhista é aprovada no plenário do Senado, qual o sentido do PSDB continuar no governo? Né? Então, assim, a gente começa a pensar nesses outros incentivos aí, de ficar com o Temer, começa a ser contagioso, né? Cada vez pior. Então, eu acredito, minha leitura é que, progressivamente, o governo Temer tem condições, a presidência é muito forte no Brasil, tem muito cargo na mão, tem muito recurso na mão, tem muita condição de interferir no processo legislativo. Mas chega um momento, como aconteceu com a ex-presidente Dilma, que fica intolerável ficar perto, e especialmente pior quando a gente se aproxima das eleições, né? Porque aí o risco de contágio, os senadores que estão em final de mandato, os deputados que estão em final de mandato. E eles são todos candidatos à reeleição, né? São todos candidatos à reeleição, todos provavelmente, né? Todos eles. Então, e agora a gente está vendo uma agenda cada vez mais forte no Legislativo, que é a agenda
de transformações institucionais, que é aumento do fundo partidário, de repente revisão do sistema eleitoral, que é uma coisa super importante que está sendo discutida e de repente vai passar e vai triplicar, quadruplicar o fundo partidário. Os partidos continuam sem prestar contas a ninguém, né? Ou prestando contas muito mal, né? Do dinheiro do fundo partidário, e vão aumentar esse fundo, provavelmente vem um distritão aí em 2018, distrital misto em 2022, então mudança no sistema eleitoral. E tudo isso enquanto a gente está prestando atenção na presidência, só na crise, né? Mas tem muita coisa que está acontecendo. O sistema político brasileiro foi feito para não travar. A maioria consegue tomar decisão a despeito da crise. Então, assim, mesmo depois da denúncia Quantas vezes o mundo parecia que ia acabar na política esse ano? Teve o Odebrecht, teve o JBS. Com a delação do fim do mundo. E eles continuaram aprovando medida provisória. Claro, assim, as propostas mais complicadas, por exemplo, a reforma da Previdência, travou. Agora, as outras estão caminhando, né? O cientista político Vitor Lima Oliveira, gentilmente aqui conosco. Vitor, voltando então a essa questão dessa evolução desse imbróglio todo, né? Parece que a crise... No passado, a gente percebia que tínhamos crise política, mas a economia continuava andando. Uhum. Agora parece que houve uma mistura maior entre as questões econômicas e as questões políticas, né? Haja vista, pode ter certeza que amanhã a Bolsa vai de novo, provavelmente vai ter baixa, o dólar vai subir novamente, as empresas que calculam o risco, né, o rating do país podem rebaixar no Brasil, em suma, pode ter um impacto na economia. Estava conversando com um amigo meu economista há pouco tempo atrás, e ele me falou assim, dá a impressão que a gente regrediu alguns anos no debate macroeconômico aqui no Brasil. Porque eu acho que o que acontecia, talvez até pouco tempo atrás, é que tinha mais consenso do que se fazer com a economia. Então, o investidor olhava para o que estava acontecendo no Brasil e, a despeito do resultado político, ele tinha mais ou menos certeza de que algumas questões, alguns pilares seriam mantidos, né? O que a gente está vendo é que a incerteza, talvez, das preferências dos atores políticos, né, sobre o que fazer com a economia, como é que você conserta a economia no Brasil hoje em dia, estão muito em choque, né? Como tudo no Brasil, a gente está muito em choque, né? E talvez isso traga muito receio, né? E aí esse casamento cada vez maior da política com a economia. Sim. E estremecimento de Pois é, aí quanto mais turbulência política, mais turbulência econômica, né? Vitor, obrigado pela gentileza, viu? Até a próxima. Agradeço. Muito obrigado. Olha, tenho certeza que com a participação do nosso convidado, o cientista político Vitor Oliveira Lima, acho que ficou bastante claro para a gente poder entender. Tem que ser uma coisa didática, senão eu também não entendo, né? Para a gente poder formar opinião a respeito de situações como essa. Não estou falando de política, estou falando de cidadania. E política está dentro da cidadania. Cidadania é uma coisa maior, né? E nós todos temos que acompanhar essa coisa toda, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser chamados a opinar, que é na eleição do ano que vem, né? E, obviamente, a gente vai ter que provocar uma renovação para ver se o país avança mais rapidamente. A gente volta em 30 segundos.